pensar coisas boas e agir fazendo coisas boas. Se você pensa coisas ruins, né? Ou vê coisas ruins, começa a pensar em coisas ruins e fazer coisas ruins também. Bom, vou contar hoje aqui para os meus alunos, para o projeto de Educação Final e para alguns alunos da igreja. Para quem não conhece, quem não me conhece, meu nome é Capoeiragem, era professor de Pernambuco. O pessoal me conhece lá fora como professor de Pernambuco. Na verdade, assim como vocês, eu comecei com 13 anos de idade a fazer capoeira. Hoje eu estou um pouco fora de forma, normal, assim, um cara que é professor, o cara não pode ter barriga, né? Eu ainda consigo fazer alguma coisa. Mas, pessoal, em 1986 eu iniciei a prática do esporte capoeira, porque eu morava num bairro muito violento chamado Moreninha 3. E no começo da minha vida, com 13 anos de idade, houve uma separação dos meus pais. E meu pai, ele foi para um lado e nós ficamos com a minha mãe ali. Nós éramos em 8 irmãos ainda dentro de casa. E eu era na fase de adolescência. E eu comecei a treinar capoeira porque onde eu vivia, o pessoal via brigando muito. Eu cheguei a apanhar na rua. E eu falei, não, eu vou praticar um esporte para me aprender a brigar. Eu quero descer a pancada desse povo aí fora. Que olhar para minha cara torta, eu vou, né? E ali eu comecei a me enveredar com jovens ali, adolescentes ali, que praticavam as coisas que não prestavam. Mas o meu pensamento era aprender um esporte, aprender para brigar. Só que diferente daquilo que eu tinha em mente, a pessoa que ministrava as aulas para mim, todo dia ele aparecia com um livro na mão. Todo dia. Toda hora que eu olhava para ele, ele estava lendo. E toda vez que eu ia perguntar alguma coisa para essa pessoa, ele só me falava coisas boas. Só me dava palavras assim, positivas. Olha, você pode, você consegue, né? Você tem tudo, você tem que voltar a estudar, você tem que amar o seu pai da mesma forma, você tem que amar a sua família da mesma forma. Você não pode ficar aí, né, andando na marginalidade. Marginalidade é a margem da sociedade. São aquelas pessoas, na verdade, né, que estão em risco social, que nós chamamos, né, da criança e adolescente em risco, né? São aquelas pessoas que não têm orientação, que a família não tem uma estrutura para orientar. E graças a Deus que eu consegui, né? Deus me levou até essa pessoa ali. Eu comecei a praticar esporte e comecei a pegar o primeiro cordão e o segundo cordão e fui pro terceiro cordão, e a minha mente já no terceiro cordão já estava mudando, porque onde a gente ia tinha criança igual a vocês. Tinha crianças assim que tinha um sonho de aprender uma luta, né? E se aquela pessoa ministrasse para o lado errado, como a gente vê em outras academias, em outros lugares, né? Pessoas que aprendem para brigar, para ferir, para tocar no corpo da outra pessoa, e para que aquela pessoa nunca mais na vida ela pratique um outro esporte, que nem nós temos lutas aí bem violentas, ou temos academias que o professor ele ministra só o físico, mas não ministra a questão de você honrar o seu colega de lado, respeitar a integridade física dele, para que ele volte um outro dia para poder jogar capoeira ou praticar um outro esporte, para jogar um futebol sadiamente. Então essa pessoa ela me ensinou todos esses fundamentos, e quando eu me conheci, assim como pessoa, como jovem, já entrando na fase dos meus 21, 22 anos, eu amava muito capoeira e colocava capoeira acima de Deus. Acima de Deus eu colocava capoeira, eu falava que capoeira era a minha vida, eu falava que capoeira era tudo que eu tinha na minha vida. Se tirasse a capoeira de mim, eu não seria mais nada, tal. E um dia Deus tirou a capoeira de mim. Um dia, no início do dia eu já era professor já. Eu já estava engordando professor, normal, gostava muito. Mas um dia Deus tocou no meu coração e me fez passar assim, por um vale muito grande na minha vida. Principalmente na minha vida familiar. E Deus ele foi tratando no meu coração que realmente não era aquilo que ele queria de mim. Mas como Deus ele é um Deus que respeita o seu pensamento, ele respeita o seu fundamento, ele respeita onde você veio ali, e ele te mostra para você aonde que você pode caminhar, qual que é o caminho correto. E a Bíblia fala assim que nós temos dois caminhos, um certo e um caminho errado, e a escolha ela está nas mãos nossa. Deus fala, olha, eu te dou, né?
Eu te dou o livre-árbitro para você escolher trilhar esse caminho. Mas se você for por esse caminho aqui, ó, né, você vai ter bênção na sua vida, você vai ter paz, você vai contagiar outras pessoas, você vai contagiar outros amigos, você vai trazer mais pessoas para ter uma vida saudável. E eu não estava entendendo nada daquilo, porque as pessoas com quem eu andava naquele período, né, eram as pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que andavam armadas, pessoas que brigavam na rua, pessoas que realmente até tiravam a vida de outras pessoas. Mas graças a Deus eu nunca cheguei a tirar a vida de ninguém, porque Deus me tirou muito antes disso acontecer na minha vida naquele período. E quando foi em 1997... eu realmente, assim como vocês, veio falar, olha, mas Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo, Ele restaura a sua vida, restaura a vida da sua família. Não importa onde você parou, né? Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você quer levantar, e Jesus Cristo, Ele está à porta e bate, e Ele é um Deus educado. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai entrar no seu coração e vai ministrar na sua vida, e vai trazer da sua intimidade, daqueles sentimentos que você tem mais assim, berrante possível, ou daquela situação que você mais gosta, prosmíscua, né? Muitas vezes, na nossa vida, até na nossa vida de criança, com a internet, muitas coisas hoje, né? A gente também naquela época já ouvia falar de muitas bobagens, de muita besteira. E com 24 anos eu entendi, né, o que Deus queria para a minha vida. E eu recebi um chamado de Deus. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas o que é chamado de Deus, né? Pô, o cara fazia capoeira, tudo, parou com tudo. Ele parou de 97 e ficou até 2003, 2002 sem praticar nada. Porque era um período assim que Deus estava tratando. Eu tinha aquela luta assim, falou, puxa, mas capoeira é de Deus? Será que tocar um instrumento... Pega lá para mim um berimbau, assim, fazendo favor. Será que tocar um instrumento, né, praticamente aborígene, ou um instrumento indígena, né, um instrumento criado por um monte de pessoas, que muitas vezes as pessoas confundem, né, com um instrumento de umbanda, de quimbanda, de macumba, e eu entrar com isso dentro de uma igreja, e eu entrar com isso, né, e falar para a família que isso não é macumba, que isso é um esporte e tal. E Deus falou assim, não, é isso que você sabe fazer, é isso que você tem para fazer, e é isso que eu quero que você faça. E eu comecei a pesquisar na internet, eu comecei a conversar com outras pessoas. Eu vi que em São Paulo as pessoas usavam a capoeira, e usa hoje a capoeira, para mandar lá para a África, para ser infiltrado nos povos lá hindus, nos povos islâmicos lá que são escravizados, que são mortos por professar a religião cristã, ou que não tem liberdade de religião. E a pessoa, ela utilizou capoeira. Ela forma cidadão capoeirista, professores de educação física, eles formam técnico em capoeira e ministram um curso de liderança para trabalhar com jovens e com adolescentes. Forma essa pessoa, e essa pessoa, ela é enviada para a África para trabalhar com crianças e trabalhar com adolescentes, né, que estão em risco de vida. Crianças que aos 13 anos de idade é mutilada, criança feminina, do sexo feminino, que aos 13 anos de idade, se ela não entra na área sexual, ela já é considerada uma velha. Crianças que não têm o que comer, não têm o que vestir, que não têm estudo. E a capoeira, usada como ferramenta nas mãos de Deus, na verdade ela alcança não só a pessoa que é cristã, mas ela alcança uma pessoa, né, que é humana, que tem humanidade. E eu vejo a capoeira não como um instrumento somente cristão. Eu não tenho essa visão somente cristão. Eu vejo o esporte, seja ele capoeira, karatê, como for, se você pratica algum tipo de esporte, e se você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você é um escolhido de Deus para que você possa ganhar outras pessoas. Talvez você não ganhe essa pessoa, né, para vir para a sua igreja ou para vir seguir a sua religião, mas você ganha essa pessoa e fala dos princípios de Deus, e fala que existe um Deus, e fala que tem um Deus que ama você, independente do seu pai que te abandonou, independente da sua mãe que te abandonou, independente das pessoas que fizeram mal para você. Então é esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que me chamou em 1997. E a partir daí eu não parei mais de estudar. E a partir daí eu comecei a fazer teologia. E a partir daí eu comecei a fazer serviço social. E eu pretendo fazer um mestrado nessa área, porque eu pretendo avançar nos estudos com crianças, com adolescentes. E o meu sonho, eu falo para alguns alunos, e aqui eu vou abrir para vocês novamente. E o meu sonho é que esse grupo de capoeira que nós temos hoje, chamado Regueire, que em grego significa desperta, ó tu que dormes, e Cristo te
levantará e te esclarecerá, né, sobre as coisas grandes, né, que Ele tem para fazer na sua vida. Então o nome Regueiro, ele tem uma profundidade muito grande, e esse é o nome do nosso grupo. E eu tenho um sonho para esse grupo, mas esse sonho ele só se realiza quando as pessoas estão comprometidas